Eu sou o Rodrigo Sorbilha, eu sou especialista em aerodinâmica do Portal da Engenharia Aeronáutica. Eu estou aqui no Museu de Aviação do Deutsches Museum, em Munique, e vou convidar vocês para acompanhar uma série de vídeos que a gente vai tratar de diversos detalhes de projeto e de aerodinâmica das aeronaves. Então, mais informações sobre aquela aeronave que eu já apresentei para vocês, o Caça Tornado, que é uma aeronave que possui a capacidade de movimentar as asas em voo, tá? Assim, quando ele está em voo de cruzeiro, voando em alta velocidade, é um caça supersônico, ele movimenta as asas para trás, de tal maneira a ter um enflechamento, que é esse ângulo que a asa tem para trás, maior, e assim o escoamento em alta velocidade, né, maior do que a velocidade do som, ele vai gerar menos arrasto, menos ondas de choque. Já no pouso e decolagem ele consegue desenflechar a asa, né? Então ele possui asas móveis, e a gente consegue ver aqui, tá, que podem ir para lá e para cá, e a gente já tratou desse assunto, mas eu estou aqui para mostrar outro item do Tornado, que é a presença de geradores de vórtice na interface da empenagem vertical com a empenagem horizontal. Então vamos dar uma olhada aqui na empenagem vertical dele. A gente vê algumas latinhas ali, tá? Retangulares. Essas latinhas retangulares, elas possuem um ângulo com o ar que está passando, com o escoamento local, e esse ângulo faz com que, a partir de um dado momento, o ar passe aqui e passe a gerar vórtices, tá? Então, basicamente, a gente vai ter um descolamento local aqui nessa latinha e ela vai gerar vórtice. Esse vórtice, esse ar que vai sair girando de cada uma dessas latinhas, que a gente chama de geradores de vórtice, ele vai fazer com que ocorra uma mistura do ar que está mais longe da superfície com o ar que está mais próximo da superfície. E com isso ele vai aumentar a velocidade de escoamento próximo à superfície. Então por que esse gerador de vórtice foi colocado nessa posição aqui no Tornado? Provavelmente porque havia um descolamento nessa região. Descolamento quer dizer que o escoamento não estava conseguindo mais acompanhar o corpo, provavelmente devido a uma interferência entre essa parte e essa parte. A camada limite estava sendo muito estressada. Eles colocaram geradores de vórtice para misturar o ar, ou seja, trazer ar de fora, que tem maior velocidade, para misturar com o ar de dentro, e assim eles conseguiram eliminar o descolamento. Então a gente aprendeu hoje o uso do gerador de vórtice para solução para reduzir descolamentos que podem gerar arrasto e inclusive perda de eficiência da empenagem vertical. Então isso foi utilizado aqui na aeronave Tornado, que é um caça de grande sucesso que possui um enflechamento variável. Então a gente aqui agora está vendo um Eurofighter, tá? Então o Eurofighter é um caça supersônico, né, europeu, por isso que ele possui esse nome, né? E a gente vai falar de algumas curiosidades no projeto do Eurofighter, né? O Eurofighter, ele é uma aeronave que possui um canar, tá? Então um pedaço do controle dessa aeronave vem do canar. O canar nada mais é do que uma empenagem horizontal localizado na frente da aeronave, tá? A gente tem aqui uma aeronave monoposto, ou seja, somente um lugar, e entradas de ar. A gente sempre vê esse afastamento, né, entre a entrada de ar e a fuselagem, e esse afastamento aqui está diretamente relacionado com o desenvolvimento da camada limite que acontece na fuselagem, e a gente não quer que essa camada limite entre na entrada do motor. Então por isso é colocado esse tipo de chapa que a gente vê que acompanha bem diretamente o formato da fuselagem, para que o motor não acabe recebendo esse ar de uma camada limite já desenvolvida, tá? E que vai entrar com o ar com uma certa turbulência, tá? Então o Eurofighter é uma aeronave que é basicamente uma asa voadora, tá? E que possui o canar para auxílio de controles, tá? Como todo caça supersônico, o Eurofighter Typhoon vai possuir perfis que são praticamente simétricos, tá? E são de baixíssima espessura, para que no voo supersônico as ondas de choque sejam muito menores do que se houvesse qualquer espessura. Isso é claro que vai trazer um desafio muito grande para a parte estrutural, porque a espessura relativa da asa sendo tão baixa vai realmente ser um desafio para a parte estrutural. Então uma aeronave bem interessante, o Eurofighter, e um sistema de controle bem interessante a partir de canars e esses detalhes das entradas de ar que a gente vê aqui também. De aeronaves com motores radiais na aviação, que não tem acontecido mais com frequência hoje em dia, tá? Então, esse é um motor radial, tá? O motor radial ele possui diversos cilindros ao longo do seu eixo, né? Então a hélice fica aqui no meio, né? Uma das aplicações desse tipo de motor foi no Cessna 195. Então Cessna é a fabricante de aeronaves que fabricou maior número de aeronaves, tá? Em número, e esse foi o último avião que ela fabricou com motores radiais, tá? Uma vantagem dos motores radiais é possuir diversos cilindros, né, concentrados e transmitindo toda essa força para o eixo de maneira única, né? No entanto, os motores radiais possuem uma área frontal muito grande,
isso acaba ocasionando um arrasto de fuselagem maior, que você tem que fazer com que esses motores radiais fiquem escondidos, né? Então a gente vê aqui uma entrada de ar muito grande, e essa entrada de ar ela vai acabar causando muito arrasto, né? Então a gente tem a entrada de ar por aqui e a saída de ar por aqui, né? Já na lateral do motor radial. Então foi um pedaço da tecnologia que foi desenvolvida, foi muito bem aproveitado em diversos modelos, mas acabou sendo ultrapassado, e essa foi a última aeronave da Cessna a utilizar esse tipo de tecnologia, que é o motor radial. Eu estou aqui para trazer algumas informações para vocês a respeito de superfícies de controle. Então a gente vai dar uma olhada aqui na empenagem horizontal dessa aeronave Atlas, tá? Aeronave que eu já apresentei para vocês, que possui um motor posicionado em cima das asas, mas hoje o que eu queria focar para vocês é no profundor dessa aeronave. Então a gente está vendo que entre a parte fixa da empenagem horizontal e a parte móvel, o profundor, tá? A empenagem horizontal a gente chamaria tudo de empenagem horizontal, e essa parte, que é a parte que se movimenta para cima para a aeronave levantar o nariz e subir, para baixo para a aeronave abaixar o nariz e descer, a gente chama de profundor. A gente vê que a gente tem uma grande abertura, né? Então, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de selagem. E é claro que esse tipo de orifício que a gente tem aqui, né? Essa fresta grande que a gente tem aqui vai gerar arrasto. Então, por que eles deixariam o profundor dessa maneira? E se a gente olhar também para o leme, também vai estar dessa maneira. E a resposta para isso é que essa é uma aeronave que a gente chama ela de reversível, ou seja, toda a força que o piloto faz lá no manche, lá na cabine, ela acaba sendo transmitida direta para o profundor. E toda a força que é feita aqui no profundor acaba sendo transmitida direto para o piloto. E assim a gente chama isso de reversível. A força que está lá vem para cá, e a força que está aqui vai para lá. E dessa maneira, a força que está aqui, ela é muito importante, porque ela pode ficar excessiva para o piloto. E para a gente ter um controle dessa força, a gente tem que ter um controle do momento na articulação do profundor. E esse momento na articulação ele pode ser reduzido se a gente expor o bordo de ataque, que é a parte da frente do profundor. Então essa superfície ela não é selada para que ela possa reduzir o momento na articulação lá do piloto. Então toda vez que ele puxar o manche ou picar o manche, esse bordo de ataque que ele levanta, ele é exposto ao escoamento, e assim ele diminui a força que está sendo posta lá. Quando a gente tem aeronaves com atuadores, como aeronaves modernas, já, por exemplo, como o Airbus ou diversas aeronaves da Embraer, a gente vai poder selar essa superfície, porque a gente vai ter um atuador aqui, e aí ele não vai estar diretamente ligado ao comando do piloto. A gente chama de aeronaves que não são reversíveis, como é o caso dessa aqui. Então hoje a gente entendeu por que deixar essa fresta tão grande aqui no profundor e no leme dessa aeronave é exatamente para reduzir a força que o piloto está comandando na cabine lá. Eu estou aqui para mostrar para você o C-47, tá? Que é uma versão do DC-3. O DC-3 foi uma aeronave de grande sucesso, tá? A partir da década de 30. Foram fabricados mais de 13 mil aeronaves, tá? Sendo na versão civil e na versão militar também. Essa é a versão militar, C-47. A gente tem diversas curiosidades sobre o DC-3. Por ser uma aeronave da década de 30, ele possui o trem de pouso do tipo convencional, ou seja, ele apoia na rodinha de trás. E assim ele fica inclinado durante a decolagem. Isso aumenta bastante a dificuldade na decolagem, né? Esse tipo de trem de pouso ele parou de ser utilizado pela aviação posteriormente, né? Ele possui ainda assim um projeto muito integrado entre a parte da nacelle e a parte do trem de pouso. Você vê que a roda ficava escondida ali, né? Aqui a gente está vendo a aeronave com o trem retrátil, e é uma aeronave histórica, né? Foi utilizado para o transporte em diversas nações, inclusive também bastante utilizado para o transporte aí no Brasil. Então o DC-3 C-47 é uma aeronave muito bonita, um projeto muito inovador, e diversas características dessa aeronave a gente ainda vê nos aviões de hoje em dia de transporte de passageiro, tá? Então uma aeronave asa baixa, né? Tem um alongamento bem razoável, tá? O DC-3, então é uma aeronave realmente historicamente muito importante para a aviação. Hoje a gente vai falar do F-104, que é um caça de combate supersônico, tá? Um caça de sucesso. Foram fabricados mais de 2.500 aeronaves desse tipo, tá? A gente vê que ele também possui o boom para coleta de dados, tá? E a entrada de ar dele é lateral, tá? Como toda aeronave supersônica, né? Ele possui perfis bem finos, né? E por ter grande enflechamento, né, e perfis muito finos, ele precisa de acessórios para auxiliar na baixa velocidade. No momento que ele vai pousar,
e decolar. Então a gente tem aqui, ó, uma seção da asa do F-104 e a gente pode ver como que ela é fina, né? Extremamente fina. A gente vê o que a gente chama de flap de bordo de ataque aqui, tá? Esse flap de bordo de ataque, basicamente, ele se alinha com escoamento em alto ângulo de ataque, acaba retardando o stall da aeronave. Ele pode ser utilizado para pouso e decolagem, mas também pode ser utilizado para manobras em altos fatores de carga quando a aeronave está combatendo, tá? A gente vê aqui a estrutura muito fina, né? Então sempre provendo o menor espessura relativa possível para redução de ondas de choque e um flap com uma corda maior também, muito fino, né? Então é claro que esse tipo de aeronave, né, o caça como um F-104, ele traz muitos desafios em termos de projeto e para que ele possa voar acima da velocidade do som, né, realmente tem que ser minimizada a espessura da asa para reduzir a quantidade de onda de choque, o enflechamento é alto e assim a gente acaba tendo diversos desafios estruturais, inclusive de mecanismos nesse tipo de aeronave, né? Então a F-104, uma aeronave de sucesso, você conheceu aí hoje, né? Também faz o uso de tanques, né, na ponta das asas, né, e pode levar diversos tipos de armamento, foi bastante utilizado aí já em diversas missões. Sou Bíblia, estou aqui para trazer uma informação complementar a respeito daquela aeronave de decolagem vertical baseada no caça F-104 que eu apresentei para vocês. Então essa aeronave, o VJ-101CX2, né, ela possui motores na ponta que rotacionam e assim possibilitam a decolagem vertical, e ela foi, desde essa época, da década de 60, testada em túnel de vento. Então isso que a gente está vendo aqui agora é um modelo de ensaio em túnel de vento de baixa velocidade. Juntamente com esses ensaios de baixa velocidade, também foram feitos ensaios com modelos de alta velocidade. Então a gente vê aqui os modelos de alta velocidade fabricados em alumínio usinado, tá? A mesma técnica que é utilizada hoje em dia, tá? Então os ensaios em túnel de vento sempre fizeram parte da indústria aeronáutica, né, desde o seu princípio, e têm sido utilizados até hoje como uma ferramenta de maior fidelidade para aquisição de dados e para o projeto de aeronaves. Eles vão sempre continuar sendo essenciais no desenvolvimento de belas aeronaves. Então isso aí é muito interessante a gente ver esse tipo de ensaio sendo utilizado desde a década de 60 ou desde o início da aviação para o desenvolvimento de novas aeronaves, como essa aqui, uma aeronave bem diferente, né, de decolagem vertical e de voo muito rápido, né?